Seja bem-vindo ao Pod Brown, um podcast de histórias e negócios. Hoje temos um episódio especial aqui para vocês. Mas antes, se você ainda não segue a gente lá no YouTube, no Spotify, vai lá, se inscreve, dá um like, manda esse conteúdo se você gostar para alguém, que a gente faz aqui com muito carinho para vocês, para que vocês recebam um conteúdo de qualidade. Então vamos lá? Hoje temos um convidado especial que tem transformado o cenário da tecnologia no Paraná. Ele é um verdadeiro visionário, fundador da X Sistemas, uma empresa que tem revolucionado a forma como negócios utilizam a tecnologia para crescer e inovar. Inovação é o assunto do momento, né? Com uma trajetória marcada pelo empreendedorismo, Marcos Gunha é referência quando o assunto é desenvolvimento e soluções inteligentes para a gestão empresarial. No episódio de hoje, vamos mergulhar na sua história, falar sobre os desafios e oportunidades do mercado e tecnologia. E, claro, explorar um pouquinho sobre o futuro, a inteligência artificial. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Mara. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que será um bate-papo muito interessante, onde abordaremos vários assuntos aí de tecnologia e inovação e trazer também um pouquinho da minha história e da X Sistemas. Você sabe que esse é um tema que a gente ainda não tratou aqui no Pod. A gente fala bastante, a gente está aqui, estamos num hub de inovação, e eu ouvi muito sobre inovação lá no Show Rural, né? Muito se utiliza a inovação hoje em todos os setores, em todos os segmentos, né? É necessário você buscar inovar? É fundamental. Hoje as empresas buscam, né, várias linhas de pesquisa, trazer a inovação para dentro das organizações. Porque a inovação, Mara, traz muitos resultados, né, no dia a dia das empresas. Então, hoje há um investimento, tanto das empresas quanto dos órgãos públicos, em inovação. Você fazer algo diferente. Você está transformando aquilo que você já faz, mas de uma maneira mais moderna, utilizando novos meios, né, e tecnologias para otimizar o seu tempo e ganhar resultados. Me fala um pouquinho de você. Você é formado em administração, né? Eu quero entender como é que você foi para esta área, para este segmento. É uma coisa que já vinha contigo? Você gostava? Você foi identificando ao longo do caminho? Porque é legal a gente trazer os empreendedores aqui para também entender por que eles foram para aquele segmento, né? Muitas vezes eles começam no segmento, de repente eles veem que não é isso e mudam totalmente de área e vão para outro segmento, buscando essa colocação no mercado de trabalho, né? Quero entender um pouquinho de você. Como é que você foi para a área de sistemas? Então, Mara, é interessante a gente analisar esse ponto, porque quando eu me formei no ensino médio, a área que eu pretendia cursar na faculdade era totalmente diferente da área de tecnologia. Eu pensava em fazer educação física. E eu segurei um pouquinho, até um ano, para mim entrar na faculdade, para mim realmente entender o que eu queria, né? E quando eu fui trabalhar na prefeitura municipal de Reserva, eu comecei a trabalhar com sistemas lá. E nesse ambiente de tecnologia, como que isso é importante, como que opera e traz resultados, essas gestões, né, tanto da parte pública quanto da parte privada, também veio me conquistando. Né? Então, eu acabei ingressando na área de tecnologia, né, cursando a administração com ênfase em análise de sistemas, e fui me apaixonando cada vez mais. Né? Eu sempre falo assim, eu sou um cara não só entusiasta, mas eu sou apaixonado por tecnologia. Eu amo o que eu faço, sabe? E como é importante a gente estar no meio que a gente gosta, né? Do que a gente trabalha. Por exemplo, eu confesso que eu sempre tive um pouco distante, eu acho que talvez do setor de inovação, de tecnologia, e hoje eu estou bem próxima, estando aqui também nessa estrutura, entendendo melhor como é que funciona e como isso cresce, como isso evolui rápido, né? E como as pessoas que entendem da tua necessidade, elas entendem a sua dor e elas conseguem enxergar que é possível delas terem algo que as ajude nas suas tarefas do dia a dia ou em grandes tarefas, é importante. Você acha que as pessoas elas se atentam mais hoje para a tecnologia, para buscar soluções? A tecnologia hoje é o que nos move. Né? Dia a dia a gente procura cada vez mais buscar o que eu posso fazer de melhor e como fazer melhor. Né? Eu vejo as pessoas assim, né? Estão todo mundo conectados.
né? Hoje o celular, você vê assim, as atualizações do dia a dia, né? Notícias, o que acontece no mundo. Né? Antigamente nós não tinha acesso a essa informação. Era tudo através de um telejornal. Né? Hoje não, hoje você tem na palma da tua mão. Né? Você vê conteúdo que talvez, né, quantos anos você demoraria a ver se nós não tivéssemos a tecnologia que nós temos hoje. Então a chegada assim, com relação à internet, essa globalização, né, da tecnologia, porque a tecnologia traz isso aí. Ela nos torna globais. Ela traz um acesso à informação que antigamente a gente não tinha. Né? Então, essa informação a gente consegue se tornar a evolução mais rápida para nós. Né? Então, isso nos torna pessoas mais eficientes, né? A tecnologia nos torna mais eficiente e a gente vive naquela correria com relação ao tempo. Né? O tempo sempre está curto. Né? E a tecnologia vem nos auxiliar nessas decisões do dia a dia na também. Estruturação desse tempo, né? Que muitas vezes a gente até nem sabe por que a gente não consegue tanto se organizar, ou o tempo é curto, e muitas vezes está por essa estruturação, né? Por uma gestão, por uma organização. E a gente fala em tecnologia, muitas vezes, até foi coisas que eu ouvi até lá no Show Rural, que as pessoas falam em tecnologia, pensam em grandes coisas, né? E coisas tecnológicas, mas muitas vezes são questões simples, né? São pequenas soluções, né? Exatamente. Hoje no dia a dia, né? Eu sempre analiso assim de uma forma, Mara, o quanto nós estamos produzindo hoje, né? Com o uso da tecnologia. No dia a dia da gente, né? O uso do próprio celular, os aparelhos, né? Desde eletrodoméstica, quantia que evoluíram no dia a dia nosso. Muito. Né? Algumas coisas dependiam, né, de muito tempo, né, para ficar aguardando. Veja o hábito de cozinhar, quantia que mudou. Né? A gente vê uma air fry hoje é um instrumento fundamental numa cozinha. Né? As pessoas hoje, se não tiver ali, não consegue sente falta desse. Sentem falta, né? Sente falta. Realmente essa questão tecnológica e tudo, a utilização, ela cresce e as pessoas muitas vezes têm no seu dia a dia, elas acham que não tem, né? Elas acham que elas estão distantes desse universo, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a fundação da Excelência Informática, que foi em 2006, né? E aí na sequência, em 2021, você lançou a X Sistemas. Como é que foi? Foi um desmembramento da tua empresa? Ou o que você... Mara, assim, tudo começou com a Excelência Informática, né, em 2006. Mas, assim, para formar a Excelência Informática foi um desafio muito grande, né, porque eu estava, no momento, concursado no Estado, né, tinha um cargo na Secretaria de Educação, né, então, assim, plano de carreira, tudo, né, que a gente tem de conforto, né, com relação e garantias, né. E você sair desse ramo para você empreender realmente é desafiador. Né, você tem que abrir mão de uma garantia, de um desafio, ainda mais você casado, com filhos, né, e você tem que romper isso aí. Né, foi um grande desafio. O primeiro grande desafio, né, da Excelência foi romper isso aí. Então, o que a gente fez? Fez de forma gradativa. Né? Então, eu pedi licença do Estado, né, testei a empresa, né, validei a ideia, e com o passar do tempo, houve a necessidade de a gente ampliar as áreas. Né? Então, a Excelência Informática ela ganhou uma proporção, e a gente achou necessário, né, separar as áreas. Então, iniciamos a área de sistemas separado da área de informática. Né? E assim a X-Sistema surgiu. Né? Só que assim, a X-Sistema ela surgiu grande, né? Porque os anos de atuação da Excelência Informática ela veio com um embasamento para que a X-Sistema surgiu, né? Até a abreviatura, né? X, né? É da Excelência Informática. Né? Então, assim, ela nasceu grande, né? Que ela trouxe a bagagem da Excelência Informática, né? E a gente veio ganhando mercado rapidamente, né? E hoje vocês atuam, como é que é essa atuação da empresa hoje? Hoje nós atuamos de comércio varejo, atuamos hoje forte com desenvolvimento de software, né, de gestão, para essas empresas, né? Comércio e varejo. Atendemos algumas indústrias também, né? Porque a nossa região é muito forte, o setor madeireiro, né? Então a gente tem algumas indústrias madeireiras, né? Que a gente atende, né? Devido à parte específica deles. Mas assim, comércio hoje, serviços também, a gente atua muito forte, né? Então a gente vem crescendo muito
nessa área aí, né? Hoje não só no Paraná, né? A gente é muito forte no Paraná, que é o estado que a gente, né, se localiza, mas também em São Paulo, Santa Catarina, a gente vem atendendo esses estados aí também. E quem que é esse cliente? O cliente nosso hoje, por exemplo, é uma agropecuária, é uma autopeça, né, um auto center, né, um supermercado, né? Hoje o nosso produto ele cabe em vários nichos de mercado, né, devido à amplitude que ele está hoje, né? Não é um produto pequeno, né? A gente atende empresas desde o pequeno até o médio, grande porte hoje. Né? É interessante assim, Mara, porque a gente consegue acompanhar as fases da empresa. Né? Hoje, assim, eu visito vários clientes, né? E assim, muitos clientes ficam próximos da gente. Né? Devido à metodologia que a gente trabalha, que se aproxima muito do cliente, para entender o cliente e ele ter resultado. Né? Assim, é muito mais que um sistema. Né? A gente se torna, né, parceiros de negócios da empresa. Porque afinal você chega ali resolvendo problemas, né? Exatamente. Aquela coisa da dor, né? Tem um problema, não consegue resolver e de repente você chega com uma solução que ela nem aparece, né? Ela nem está palpável, né? Assim, hoje, para você ter uma noção, Mara, a gente eu sempre brinco assim nas reuniões da equipe, que a gente é um pouco psicólogo. Por quê? 95% dos clientes que vêm para nós, eles vêm de outros software. Então, assim, ele vem machucado. Né? Ele vem com receio, com dúvidas, com traumas, e a gente tem que fazer todo esse trabalho, né, de conscientização que vai dar certo. Né? Fique tranquilo, que a gente está ali, a gente garante, né, o resultado que ele procura. E não tem também essa coisa do medo de sair do sistema? Eu já vi gente muito próxima, que... Não, aqui é o meu sistema, ele funciona aqui, ele tem esse erro, mas eu vou mudar, vou perder tudo que eu já tinha. Não tem isso da pessoa, às vezes, ficar numa coisa ruim porque ela tem medo de migrar? Existe muito isso, cara, muito mesmo. Essa insegurança de perder os dados. Assim, hoje a tecnologia evoluiu muito, né? Então a gente traz o cliente para dentro da empresa, a gente apresenta um planejamento para ele. Né? A gente não vai chegar assim, olha, amanhã você vai deixar de usar esse sistema e já vai usar o nosso. Vocês fazem uma estruturação gradativa ali. Exatamente, a gente pega, converte os dados dele, valida, olha, você está olhando no nosso sistema as tuas informações, confere, o cliente dá ok, né, validar todas as informações, a gente faz uma nova conversão definitiva, que é onde a gente prepara a empresa para iniciar com o nosso sistema. Então, todo o treinamento é feito na base do cliente, mas utilizando o nosso sistema. E a gente faz uma nova conversão no sistema para que ele utilize todos os dados. Por exemplo, ele encerrou hoje o sistema antigo, amanhã inicia já com esses dados novos dentro do nosso sistema. Ele não vai perder, então? Não. Não se preocupe, os dados ficarão ali. Ficam todos ali. Né? Assim, hoje, igual eu sempre falo assim, né, as informações que tem, né, de uma empresa, né, a carteira de cliente hoje de uma empresa é seu maior ativo. Né? Então, assim, ela perder essas informações não dá. E muitas vezes informações, principalmente assim, consultório médico, coisas nesse sentido que eles colocam muitas coisas ali, muitas observações, e acho que eles têm esse receio, né, de repente, me ligar, eu já não vou mais conseguir isso. Mas, assim, a maioria dos clientes tem isso aí, né, alguma observação do cliente, no cadastro dele ali, algumas parte específica da negociação, né? Então, tudo isso aí o cliente preza, né? E ele não quer perder isso aí. E existe uma questão de confiabilidade aí também, né? Exatamente. Que é confiar dados, né? Como você falou, é um dos maiores ativos, né? Um dos maiores ativos, e a gente tem que garantir isso para o cliente, né? E me conta, a gente estava até falando antes aqui, bastidor, sobre a IA, né? Sobre a inteligência artificial. Utilizada hoje em todos os segmentos, né? Cada um utiliza da sua maneira. Como que funciona essa utilização na tua área? Eu vejo assim, Mara, é fundamental. Né? Hoje, desde a parte de atendimento, né? Você ter uma IA ali. Eu sempre falo para o pessoal assim, nós utilizamos a IA, né? Ela somando ao atendimento. Né? Porque quando o cliente entra em contato com a nossa central de atendimento ali, ele quer falar com alguém. Né? Então a gente só filtra os dados ali que ele tem e a IA vai auxiliar o atendente que está ali para procurar uma informação mais rápida e entender o que o cliente está pedindo também, sabe? Isso facilita bastante. Assim, mas hoje nós utilizamos em todos os setores de inteligência artificial.
todos os setores. Todos os setores. A gente estava até conversando, falando um pouquinho de inteligência artificial. Ela precisa ser abastecida, né? E é necessário que quem abasteça para ter aí um resultado mais eficiente também tenha conhecimento do que está falando, né? Por exemplo, na nossa área, a gente quer construir um texto, então a gente vai lá e fala, eu preciso de um texto sobre isso, isso, isso. Se você for muito genérico, o que acontece no geral, muitas vezes, que as pessoas utilizam, todo mundo tem mais ou menos o mesmo resultado, né? Em cima daquilo. Então, é preciso muita especificidade, tem que ter muito conhecimento para lidar com a IA, né? Não é assim, a IA chegou aí, ela vai fazer tudo para mim. Na verdade, assim, não é um bate-papo, né? Uhum. Com a IA. Você precisa realmente entender o que você quer que ela realize. Que ela execute. Exatamente. Você pode pedir uma receita de bolo. Uhum. Ela vai fazer o bolo, mas que bolo que você quer? Sim. Mesmo assim, da mesma forma na empresa. Né? A gente utiliza ela na área de desenvolvimento de software, né? E a gente precisa entender o que a gente quer que ela faça. Uhum. Senão ela vai entregar algo bem genérico, né? E aquilo que poderia ser algo produtivo, algo que traria vantagem no dia a dia, pode se tornar um empecilho. Uhum. Né? Então, assim, bem perigoso. É uma linha aí bem tênue, né? Essa questão da inteligência artificial, ela é muito importante. Hoje, ela aprimora muitas coisas, ela encurta processos, né? Coisas que a gente levaria um tempão para fazer. Mas também eu vejo essa questão da utilização. É preciso conhecimento para utilizar. Não é assim, ela vai criar para você uma coisa do nada, se você não abastece. Né? Eu vejo assim, Mara, o ganho com a inteligência artificial é muito grande. Né? Ela realmente é uma auxiliadora, né? Ela precisa de uma pessoa que realmente saiba, né, usar ela ali. E para nós ali na empresa, a parte de desenvolvimento, ela trouxe um ganho no mínimo de 30%. Né, de produtividade. 30% isso é bastante, né? É bastante. Né? Assim, hoje, né, quem é da área de desenvolvimento de software, pensar assim que eu tenho hoje um aumento de produtividade de 30%, realmente ele vai entender que é algo que traz, né, resultado dentro da empresa. Bem significativo, né? Exatamente. E assim, a gente ganha não só produtividade também, né? A gente ganha também na qualidade de código. Né? Porque hoje a base dela é muito grande, da inteligência artificial, né? Então, o que você está pensando aqui, ela já está trazendo para você, entende? Então, ela analisa todo um código, né, que você atua ali, que você está desenvolvendo, e ela sabe onde você quer chegar, né? Desde que você passe para ela, olha, eu quero fazer agora um botão aqui dessa forma, ela vai trazer o código do botão para você. Entende? E os seus principais produtos, os principais sistemas, assim, o que você, eu também, uma curiosidade, assim, o que é que você hoje cria, desenvolve, que você achou que isso não ia acontecer, que você não ia chegar neste momento de fazer? E tem isso? Mara, vai evoluir tanto, nossa, eu não achei que ia fazer, por exemplo, eu vi lá no Show Rural uma tecnologia, que eu até fiz um vídeo, de um chocolate com bioativos de cogumelo, que eles produzem o cogumelo em dias. Então, assim, uma coisa que leva meses, tem todo um processo que né, de refrigeração e tal, e eles demoram dias para fazer o processo, né? Então, é uma coisa que não se imaginava antes, né? Eu que venho ali do agro também, não se imaginava algo assim. E hoje já está aí, já acontece. Eu vejo assim, Mara, nós temos hoje DX Sistemas 4 anos, né? Eu falo só DX Sistemas, né? Tirando a fase da excelência informática. Mas, assim, nós temos 12 produtos na planta, entendeu? Assim, em 4 anos, eu vejo assim, analiso os concorrentes, outras empresas, assim, coisas que eles estão há décadas, né? Sim. Em 4 anos, a gente conseguiu criar isso aí. Claro, muito da nossa energia, né, de entender os processos das empresas, de realmente ser apaixonado pelo que faz. Ter a psicologia aí também, né, assim, do negócio. E eu falo sempre assim, Mara, a minha formação, sabe, que eu tive, né, na faculdade me ajudou muito, sabe, de você entender processos, né. Então, assim, nós desenvolvemos ferramenta que realmente faz a diferença no dia a dia, nos processos das empresas. É muito fácil você ter um sistema ali somente para emitir notas, entendeu? Sim. Isso aí é o básico. Mas a gente precisa realmente trazer resultado para as empresas, entender o negócio. Né? Se é um ramo de supermercado, tá, mas
quais são as principais funções que um sistema precisa ter para atender o seu mercado, né? O que ele precisa para otimizar o dia a dia, gestão de compra, gestão de estoque, né? WMS, tudo isso aí são coisas que o supermercado usa no dia a dia. Né? É toda uma pesquisa que é feita Tudo uma antes. pesquisa. É igual, por exemplo, assim, a gente atende agropecuária. Né? A agropecuária não é só o modelo de negócio da agropecuária, mas entender também quem são os clientes da agropecuária. Por quê? Nós temos um cliente específico do setor agropecuário que é o produtor rural, né? Que ele difere de PJ, difere de consumidor, e é uma terceira pessoa ali que é o produtor rural. Entende? Ele tem uma legislação específica para ele. Então a gente olha para a agropecuária, mas o teu cliente é um produtor. Se você precisa ter um software específico que te atenda à área de produtor rural para você não perder dinheiro. Né? Porque o que acontece hoje, Mara, nós especializamos hoje na parte com relação à parte de contabilidade. Sim. Nós não somos contadores, mas o relacionamento que nós temos com os escritórios de contabilidade é muito, muito alto. Né? A gente entra na empresa, a gente se conecta com o escritório de contabilidade deles, a gente quer entender o cliente, se ele está pagando o imposto correto ou não, a gente chama a contabilidade junto, a gente analisa, né, grade tributária, vai para a contabilidade analisa todos esses processos, se realmente ele não está pagando imposto. Porque uma coisa eu falo assim, né, o fisco ele não vem bater na tua porta e falar para você que você está pagando imposto a mais. Ele vem se você está pagando imposto a menos. Entende? Então, assim, a gente sempre trabalha dessa forma, trazendo a realidade para as empresas. E os produtos nossos, Mara, são todos voltados para que os clientes tenham resultado. Né, realmente olhando esse lado do dia a dia deles. Né? Planilha de Excel, a gente chega com uma implantação nova, né? A gente se pergunta, você usa algo no Excel ainda? Né? Você tem, não, o que você usa? Né? Porque assim, a gente tem um produto, mas a gente quer trazer o cliente 100% para dentro do sistema. Sim. Então, existem as customizações que a gente faz, né? Para atender realmente 100% o cliente. E a gente sabe, né, que ele estando com nós 100%, a gente, né, tem um cliente por um longo tempo. Nós não queremos cliente apenas por um dia, nós queremos cliente... Manter, né, uma relação, ter o cliente mais tempo. Você falou essa questão do aprimoramento também pessoal, né? Isso é algo que você também busca. Eu né, já te conheço, já acompanho a sua trajetória e vejo que você busca bastante essa questão do aprimoramento pessoal, de se conhecer como líder primeiro, né? Para depois liderar. Como é que você observa isso, essa liderança de hoje? Mara, tem uma frase que eu acho muito interessante, né? Hoje eu sou melhor que o ontem, né? E amanhã eu preciso ser melhor que o hoje. Né? Um líder, ele precisa pensar, ter esse conceito, né? Porque a gente não pode parar no tempo. Eu sempre falo também que nós, como seres humanos, né, nós somos uma máquina que precisa, né, cada dia mais se alimentar de informações para que a gente, né, se oxigene no dia a dia da gente também, né? Então, assim, a parte de conhecimento é contínuo. Né? Eu sou uma pessoa que, para me liderar, eu entendo que eu preciso ter conteúdo. Né? Então, eu leio muito, pesquiso muito, até porque, assim, na parte de liderar, você precisa ter autoridade. Né? E o que é esse conceito de autoridade? É conhecimento. Né? Então, você precisa... Não tem como demonstrar mais autoridade do que o conhecimento do que você faz, né? Que Exatamente. você sabe aquilo que você está fazendo. E é isso que as empresas buscam hoje, quando procuram ecossistema, né? Ela busca essa autoridade e conhecimento, né? Que realmente traga um diferencial para eles, né? E, assim, na empresa hoje também, assim, eu estimulo todos os colaboradores, né? Faz faculdade, estude, faça curso, né? Evolua, né? Porque é a tendência de mercado, é o tipo de profissionais que todas as organizações procuram ter, né? Eu lembro aqui um fato, assim, né, que existem essas questões, né, meio político ali, que joga, né, trabalhador, colaborador, empresa, né? E eu lembro, assim, eu me recordo, hoje a gente, do outro lado, como empreendedor, eu me recordo da minha trajetória, sabe, Mara, como colaborador, né? Então, assim, eu sempre quis fazer o melhor, né? Tem um amigo meu, né, que se tornou amigo, que foi um ex-patrão meu, sabe? E quando eu comecei, foi meu primeiro emprego. É uma madeireira lá de reserva, né? O Celso, né? O Celso deve estar acompanhando aí. E quando eu comecei lá com ele,
eu começava puxando serragem, né? Eu levava essa serragem da fita, né, da serra-fita, até um monte, né? Hoje não existe mais isso aí, né? É tudo produto que virou combustível, né? A serragem hoje é combustível. Mas eu levava assim, eu não colocava aquela serragem no começo do monte, entendeu? E colocava no final do monte, porque eu sabia que eu teria que passar por ali. E quando eu terminava meu dia, eu limpava tudo ali, sabe? E eu não fazia isso, né? Eu tô fazendo isso tô fazendo para agradar o patrão, um exemplo, né? Eu fazia isso porque eu me sentia bem, sabe? Fazendo o melhor. Fazendo, dando o seu melhor no trabalho que você se dispõe a fazer, né? Exatamente. E alguns meses atrás, assim, eu recebi uma imagem dele, sabe? Olha, isso faz 20 anos, né? 20, quase 30 anos que ocorreu esse fato. Mas alguns meses atrás eu recebi a cópia do meu primeiro olerite. Olha, que legal. Meu primeiro olerite. Assim, eu vejo assim, Mara, se eu tivesse sido um mau profissional, ele não teria guardado, né? Não teria, com certeza. E como é importante essa tua trajetória também de você ter sido colaborador para você entender também o processo, né? Eu acho que tem isso também, de você entender o outro lado, né? A gente até estava falando esses dias sobre feedback, né? Essa questão de você dar um feedback e tal. O dar o feedback tem todo um processo, né? Um procedimento e tudo mais para você dar um feedback, mas depende muitas vezes de como você faz e de como a pessoa está para receber, né? Aquele momento dela também. E isso tem muito da sensibilidade do líder, né? Eu vejo assim, Mara, a gente tendo esses dois lados, ter passado por esses dois lados, é muito interessante. Eu sempre falo com o pessoal, né, com relação a ecossistemas, né? Porque a gente fundou a ecossistemas não pensando numa empresa por um período, né? Eu não tenho essa visão de eu sempre estar à frente, né? Eu quero formar pessoas, né? A gente sempre forma pessoas ali dentro e essas pessoas recebem o melhor da gente, né? De todos nós. Eu sempre dou o meu melhor, né? Para todos os colaboradores, né? A continuidade dele ali ou não dentro da empresa, né? Você vai ter que seguir uma outra área de repente, né? Mas eu sempre recebo o meu melhor, né? Porque pode ser que um desses esteja à frente da empresa, né? E eu não tenho assim, né? Eu vejo assim, o primeiro comercial fui eu, o primeiro programador fui eu, né? Eu sempre fui o primeiro, né? E eu vejo com orgulho hoje profissionais ali dentro, né? Que superaram eu, assim, nas áreas, né? Tanto comercial quanto na área também de marketing, na área de desenvolvimento de software, né? Que são bem à frente de mim, né? E conseguem entregar porque realmente eles pegaram o meu melhor, né? E a gente você também conseguiu transmitir isso, né? Exatamente. Tem a coisa do exemplo também, né? Sim. Mara, eu sempre falo assim, a gente como líder, a gente tem um papel fundamental, né, para os colaboradores, para as pessoas que estão, né, sendo liderados, porque a gente é um encurtador de caminho, né? Porque aquilo que a gente já sofreu, aquilo que a gente passou, né, a gente vai entregar para eles, olha, não vai por aqui. Isso aqui não precisa, né? Encurta isso aqui, isso não usa mais, né? Como é importante a gente ter essa noção, e não é fácil liderar, né? Não é um desafio. Exige muito esforço, e hoje em dia, inclusive agora, né? Tem várias ações, você tem que cuidar até da parte mental do teu colaborador. Você tem que entender todo, porque antigamente não tinha nada disso, né? Cada um trabalha e se vira. E aí eu acho que hoje, com tanta coisa que tem, com tanta informação e com tanta tecnologia, inclusive, em acesso, que muitas vezes alguns colaboradores até se perdem se você não consegue dirigi-los, né, para onde você quer. Exatamente. Assim, Mara, isso também vem de encontro à nossa rotina do dia a dia, né? Então, assim, eu sempre prezo esse ambiente, né, dentro de uma organização que seja acolhedor, né? A saúde mental, né, tanto nossa quanto do colaborador, é fundamental para que ele esteja bem ali dentro da empresa, né? A gente tem, assim, né, um perfil, assim, que dentro da empresa que a gente faz ali, o banco de horas, sabe? Por quê? Para o dia que ele quiser, né, tirar uma folga de semana, fazer uma viagem, né, não somente ter o período dele, né, de férias, né, mas de repente ele quer fazer alguma coisa diferente, né, se programa tudo,
né? Nós estamos véspera de carnaval, tem o pessoal aí que está saindo para curtir carnaval, tudo. Mas, assim, tudo muito responsável, né? Sim, é que tem os momentos que compensa, né? E quando tem essa... Eu acho que esse comprometimento maior e você enxerga no colaborador isso, né? Você fica até mais tranquilo para fazer com que ele também tenha o seu momento de distração, ele saia do ambiente de trabalho importante, né? E assim, é interessante, Mara, porque a tecnologia hoje, ela, como diz, você usa a todo tempo, né? E assim, o ambiente tecnológico, ele tem que ser um ambiente mais descontraído, né? É mais descontraído? É mais descontraído, porque você está trabalhando com inovação. Sim. Né? Se você trabalhar de uma forma muito, né, eu falo assim com relação muito... Eu achei que fosse mais sério. Não, é mais descontraído. É mais descontraído. É mais descontraído, porque é um ambiente de inovação, de criatividade. Sim, de criatividade, né? Então você precisa pensar em algo novo. Sim. Tem que pensar fora da casinha. Né? Você não pensa fora da casinha dentro de uma caixinha, né? Tem que ser mais leve, mais contraído, né? Eu sempre tive essa coisa de onde trabalha, tem que ter leveza, tem que estar tranquilo, tem que... para fazer fluir, né? Que muitas vezes você tem alguém ali que está, né? Aquela coisa do horário e tal, isso já mina, né? Contamina a equipe. E não é fácil, né? Eu já tive vários tipos de equipe ao longo de todo esse tempo de projetos e mais projetos. E algumas vezes você tem que... Eu já aconteceu, você tem que convencer a equipe daquilo que você quer fazer. Sabe? Porque às vezes não visualiza. E você, claro que a equipe é um termômetro. Talvez ela te ajuda a falar, não, peraí, né? Você está viajando demais. Mas é interessante quando ela consegue te acompanhar, assim, né? Quando ela vai com você nas suas viagens, assim, do que você pretende fazer, né? A gente tem as nossas reuniões de pauta, né? A liderança nossa ali, o time de liderança, né? E a gente sonha muito, sabe, mano? Quando a gente fala de um produto, a gente... Nossa, já me imaginou? Já pensa grande, né? Eu também, a gente pensa grandão. A gente viaja, sabe? Vai longe, né? Às vezes, quando chega um desafio para nós, né, do cliente, algo muito específico, né? A gente traz para o time ali. Eu já chego várias vezes e falo, olha, isso aqui é impossível de fazer, a gente não dá conta. O pessoal fala, não, Marcos, vamos fazer dessa forma aqui. E a gente consegue. E consegue. Eles que convencem você. Então. Eles que convencem. Que ótimo, quando chega nesse, né? Nesse nível, olha, não, é possível, você vai ver que é possível. Exatamente. E assim, é interessante, né, que quando você tem o time, né? O time tá com você, é muito interessante isso aí. E isso aí, Mara, você se constrói com o tempo, né? Você tem um time quando o time ganha confiança no líder, né? Quando você lidera ali, ele sente que realmente eles estão contribuindo para algo grande, né? Então você ganha um time ali. Né? E tem uma fórmula, um segredo para você ter uma boa equipe? Olha, Mara, eu falo assim, dia a dia, entendeu? Você vai aprendendo, entende? E uma coisa assim, já teve várias situações assim, né? O pessoal do RH, né? Até a própria minha esposa que trabalha junto ali na empresa, fala assim, viu, o que se viu nesse cara? Entende? Eu falei, não, pode deixar comigo que eu sei que ele... Aposto que ele vai longe. E assim, os maiores talentos da empresa, assim, eu banquei. Né? Eu falei, não, esse cara aqui pode pegar... Mas é que quando você conhece do que você faz, você tem o feeling de, né, de observar se aquela pessoa, se ela se encaixa, por mais que ela precise ser lapidada, né? Você consegue enxergar isso, que é possível essa lapidação, né? Tem um fato, Mara, até interessante, de uma entrevista, eu entrevistei um colaborador, nossa, hoje ele é gerente de uma agência cooperativa, né, de banco e tudo, tem uma trajetória grande, mas assim, quando ele chegou na empresa para fazer o processo de entrevista, ele estava com o nariz quebrado. Ele estava com o nariz quebrado e tinha dado PT num carro da mãe dele. Né? Daí tava na merda. E assim, quando eu entrevistei ele, eu falei, cara, você está contratado. Ele não acreditou. Daí quando ele saiu da minha sala, ele passou pela sala da minha esposa, né? Minha esposa viu, se contratou ele? Você sabe o que ele fez? Eu falei, sim. E assim, era um cara assim que entregava muito. Muito, muito, muito. Às vezes precisava disso, né? De um acolhimento, alguém que trouxesse ele para a realidade, né?
Assim, são detalhes, assim, que você percebe, né, no recrutamento ali, né, que realmente o cara tem algo diferente, né. Assim, eu sempre analiso isso aí, né, a vontade, né, agora a gente teve, o último recrutamento foi recrutar 3 colaboradores, entraram assim, todos eles têm uma história, sabe. A gente vê, assim, sente essa vontade, assim, de que realmente eles querem fazer algo diferente, eles querem uma oportunidade, estão buscando uma oportunidade, né, então assim, E essa é uma área do futuro, né? Exatamente. Essa é a área hoje que mais cresce e é que mais tem oportunidade, né? A área de tecnologia que hoje domina no mercado de recrutamento de tecnologia. E tá mista hoje, mulher, homem, tá todo mundo Sim. Hoje na área tecnológica. Na área tecnológica. Hoje é o talento, né, mano? O talento ali, se a pessoa tanto feminino, masculino, tem talento, você quer contratar. E nos teus colaboradores, você percebe alguma coisa de faixa etária, de geração também, para que se encaixa melhor ou não? Tem, Mara, assim, realmente o pessoal, assim, né, dos 20 anos ali, até os 30 ali, os caras têm... Eles têm essa coisa mais rápida. É que assim, Mara, o que eu falo? Tudo vai da geração que eles estão, né? Sim. Porque, assim, a geração mais novas já nasceram com esse ambiente tecnológico. A geração então, Z, né? Então, isso aí, Mara, faz parte do dia a dia deles. Do dia a deles, dia, é natural, né? Eu vejo assim, antigamente, na minha geração, né, você ia pegar algo, teus pais falavam, cuidado que quebra. Né? Não, medo de quebrar e estragar, né? Não mexa. Não, hoje não. Hoje o pessoal aí tem o celular, né? Já tem ali o uso, né? As crianças aí já vêm com o celular mexendo, já entende tudo, né? Então não tem esse medo mais, né? Então eles são ousados, né? Essa geração aí realmente são ousados, porque eles não tiveram essa restrição, né? Muito bem, estamos chegando já, olha, viu como passa? Estamos chegando já ao final do nosso episódio, a gente conversando aqui. Me conte, o que eu não perguntei a você que eu deveria ter perguntado? Deixa eu ver aqui. Coloca os entrevistados. Alguma curiosidade. Isso é muito bom. Eu já estava esquecendo mesmo. Curiosidades do setor. São aquelas coisas, talvez, aquelas piadas internas. O que de curioso que você acha de destaque que é legal? Olha, assim, Mara, nesse ambiente de tecnologia tem muitos, né? Muitos aí, né? Eu imagino, tanto de coisa que vocês devem ouvir, né? Porque assim, você trabalha com a área de software, né? E geralmente o cliente entra em contato com você quando ele está precisando de uma ajuda, né? Uma dúvida, tudo, né? Mas hoje, realmente, assim, o pessoal como a área de TI, tecnologia, está muito segmentada, né? Nem todo cara que trabalha com TI é um técnico de informática, né? Então, assim, às vezes as pessoas encontram os profissionais na rua, né, que utilizam a nossa camisa, fala, viu, você trabalha na X, eu preciso que você vá lá ver minha impressora, né, vá lá formatar meu computador. Há essa dificuldade de entendimento, né, de qual é a área do que faz. E hoje a área está muito segmentada, você tem um cara que é do front-end, você tem um cara do back-end, você tem um product owner, né, um PO, né, você tem várias áreas aí especialistas que o cara é bom naquilo que ele se especializou, né? Então as pessoas acham que ele faz tudo, né? Vem cá olhar o meu computador. Eu baixei um aplicativo aqui, como que funciona esse aplicativo no celular, entende? Então existem muitas coisas. E assim, muitas vezes os clientes entram em contato com a gente lá no suporte, tudo, né? Que são... eu não contou, olha, não saiu o papel aqui, um exemplo, entende? Né? Não é... A impressora está desligada, como que coloca na rede, entende? E isso aí não é da área do software, não é problema do software. Do software, né? outra coisa. É outra coisa. Mas assim, o pessoal... Acaba atendendo, tirando de letra ali do pessoal ali, né? Teve um fato, sim, que eu me recordo, Mara, com relação à área de informática ainda, né? Uma senhora chegou uma vez para nós, assim, no computador, olha... Trouxe o computador, viu? Eu preciso que você tire as bactérias, que tá cheio de bactérias aí. Já passei álcool aí, mas... né? Tá com problema ainda da bactéria. Problema, então, assim, muitas histórias aí, sabe? Muito legal, adorei. E pra gente encerrar aqui, você falou e você também desenvolve teu autoconhecimento e tudo mais. Então, o que estará escrito na sua lápide? Eu sempre falo assim...
Paixão. Paixão? Paixão. Só paixão? Porque assim, Mara, é o que nos move, né? Você está apaixonado por aquilo que você faz, né? Ele não se torna uma obrigação, né? Eu vejo assim, eu levanto todo dia, né? E eu vou, sabe, com as baterias recarregadas, né? Porque eu realmente estou fazendo aquilo que eu amo, né? E gosto de fazer. Então, assim, por mais que tenha dificuldade, como todo negócio tem, né? A tecnologia, vocês tem problemas, né? Você resolve problemas de clientes, né? Mas, assim, isso motiva, né? Então, assim, você sair do teu negócio todo dia recarregado, né? É porque você realmente ama aquilo que faz, né? Então, eu acredito que a palavra, assim, paixão, né? Eu sou um cara apaixonado pelo que faço, né? Apaixonado pela minha família, né? Amo o que eu faço, assim, né? Todas as organizações que eu tô, né? Conselhos que eu participo, né? Realmente eu coloco o meu melhor, né? Gosto de fazer o meu melhor, né? E eu sempre falo assim, né? Não adianta estar por estar, né? A gente tem que ser intenso, né? Fazer o melhor da gente. Tem que ter essa intensidade para fazer diferente, porque tem muita gente que faz coisas que a gente faz, mas eu acho que o que diferencia o trabalho é a essência que a gente coloca nele, né? O amor, a paixão, né? Como você faz. E com certeza o teu trabalho deve ser muito diferenciado por conta dessa paixão que você coloca nele. Exatamente. E a gente acompanhou, assim, né, Mara? A gente tem acompanhado também, né, a trajetória dos clientes, né? A gente vibra com eles, né? Então, assim, o maior prazer que a gente tem é ver os resultados acontecendo, né? Não somente na empresa, né? Mas que aquilo que a gente está fazendo é algo que está transformando, né? E a gente tem transformado realmente esse ambiente que a gente está inserido, né? As organizações realmente elas têm se transformado, a gente tem contribuído, né, para a sociedade, né? Não só a parte de clientes nossos, né, mas também a parte nossa de colaboradores, né? Quantas pessoas ali estão evoluindo, estão crescendo, né? Oportunidades, né? Você ter uma empresa de tecnologia, assim, você gerar oportunidades, né? Pessoas que talvez teriam uma outra área, né? Não teriam algo diferente e estão tendo isso com a gente, né? Então, acredito sim que vale a pena, sabe? Muito bem. Parabéns pelo teu trabalho, adorei conversar com você. Vamos trazer mais informações aí, de repente, ao longo da temporada, práticas, né? Algumas dicas, como que você liga o computador, que você, né? Brincadeira, mas como a gente utilizar melhor, né? Determinadas ferramentas, né? Necessárias para o nosso dia a dia. Mara, foi um prazer estar aqui com você, né? Esse bate-papo aí, né? E com certeza, precisando de alguma coisa aí, a gente está disponível, né? Trazer conhecimento, né? Assim, falar da X-Sistema, para mim, sempre é um orgulho, né? Porque desde que ela nasceu, a gente sabe o propósito que ela tem, né? E estamos aí, né? Sabemos que muita coisa boa está por vir ainda. Muita. E você acompanha aí as mídias digitais, né? Da X-Sistemas, vocês têm todas as mídias digitais aí? Tem Instagram? Todas, LinkedIn, Instagram, site, todas elas a gente tá aí. Então a gente vai colocar aí, então se você tiver alguma dúvida e quiser mandar pra gente, a gente encaminha. Se você estiver vendo aí pelo YouTube, ouvindo pelo Spotify, ou vendo um corte aí no Instagram, pode mandar pra gente a sua pergunta ou a sua sugestão que a gente encaminha e você responde, né, Marcos? Com certeza, será um prazer. Então é isso, chegamos ao final de mais um episódio do Pod Brown. Eu adorei, aprendi um pouco mais aqui, né? A gente que é anos 80, fala de tecnologia, a gente pensa, mas será que eu vou entender? Mas a gente entende, né? E a tecnologia, ela nos move hoje. Então, agradeço a você pela sua companhia. Se você gostou desse episódio, encaminha para alguém e conta pra gente também, tá bom? @podbrown, lá no Instagram, no YouTube, no Spotify. A gente tem o site também, então tem conteúdo em todas as plataformas para você acompanhar a gente. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.